Esgoto, vamos falar assim no termo bem, né, popular, esgotamento sanitário, certo? Manejo do resíduo sólido, é o lixo, vamos dizer, que hoje não é lixo, hoje é material, né? Evitar as enchentes com galerias de drenagens de chuva, não é isso? Tá? Que a gente nós temos muitos problemas aqui na cidade. Aliás, não só Guaxupé, toda a cidade tem problema relacionado a esses aspectos aí, né? E nós fizemos um trabalho nas escolas, nós resolvemos entrar nas escolas do município, tá? E acionar os pais dos alunos para poder participar, para poder representar a população de Guaxupé, para poder emitir o resultado, para eles poderem dar o resultado para a gente colocar dentro do nosso plano de saneamento da cidade. Porque é a população que vive o dia a dia. São vocês que fazem o dia a dia da cidade. São vocês que sabem os problemas que a cidade tem. Tá certo? Então a gente resolveu o acesso pelas escolas, chamar os pais dos alunos para poder ajudar a gente a formar esse plano, tá bom? E inclusive eu tive fazendo esse trabalho, eu participei, o pessoal do comitê, esse comitê foi designado para poder fazer um trabalho nas escolas do município de Guaxupé. Eu fui um deles. O Guilherme foi nas escolas, muitas pessoas do comitê participaram fazendo esse trabalho de reunião nas escolas. E eu tive um resultado aqui, um resultado assim, prático, objetivo, para a gente poder falar o que foi feito desde as primeiras reuniões até a última quarta reunião que nós fizemos, tá? A pergunta que eu fiz no último dia para as pessoas que estavam participando, inclusive eu tenho aqui 2 delegados, não são delegados, são delegadas, que participaram assiduamente, quer dizer, a gente escolheu elas porque elas participaram, a participação foi satisfatória, o envolvimento delas com a nossa reunião foi muito assíduo, tá? A Elza e a Dona Concília, elas estão aqui, estão participando aqui com a gente, tá? Eles são os nossos delegados, nossos representantes do CAIC, tá? Em relação aos resultados que a gente vai ter para o plano, tá bom? Tem os delegados da Escola Pinheiros também, tá certo? O pessoal participou, teve a participação mais assídua aí, eles vão ajudar a gente a montar o plano. Além desse encontro nosso aqui, nós vamos fazer um edital para fazer uma audiência pública, aí sim que a gente vai também começar a montar o plano corretamente, oficializar isso aí, para a gente montar o nosso plano, para a gente obter todos esses recursos, para a gente colocar em prática aí, esses 4 eixos de água, esgotamento, resíduos e água de chuva, tá? Então a gente vou falar alguma coisa relacionada a esse resumo que a gente teve da reunião que a gente teve no CAIC. A pergunta que eu fiz para as pessoas lá foi simples. O que você acha que deve ser feito para melhorar a nossa cidade? Lógico, dentro do contexto aí da água, do esgotamento, do lixo e da água de chuva. Dentro desses 4 eixos aí. Aí depois veio o primeiro eixo, abastecimento de água. O que o pessoal colocou? Monitorar e preservar as nascentes, plantio de árvores nas beiras dos rios e nascentes. Foi o que o pessoal me passou. Ok? Na área de esgotamento sanitário foi tratamento da água de esgoto nas empresas, nas residências, tá certo? Recolhimento do óleo de cozinha comestível, evitar jogar materiais que não são apropriados no esgoto. Isso foi o que o pessoal falou para mim, na parte de esgotamento. Na parte de resíduos sólidos, o pessoal já colocou, não jogar lixo na beira dos rios e córregos. Acho que muita gente já viu alguns acontecimentos dessa natureza aí, né? Incentivo a compostagem com troca de vale verde. Isso é o pessoal que me falou. Eu só escrevi aqui. Quer dizer, o pessoal tem ideias boas,
O pessoal tem um plano já na cabeça, uma coisa simples e fácil de poder passar para as pessoas, para pulverizar isso para as pessoas. Fala da coleta seletiva, né? Ecopontos para poder a coleta seletiva funcionar, e a fiscalização de despejo de resíduos sólidos nas bocas de lobo, nas galerias, com aplicação de multas, né? Quer dizer, para funcionar alguma coisa, às vezes a gente tem que ter uma certa pace, né? Para o negócio funcionar, tá? E por último, nesse aspecto, por último não, antepenúltimo aqui, reciclagem na cidade, encaminhamento para recipiente de lixo nos pontos de ônibus e locais estratégicos. Eu acho que a gente tem que ter uma certa comunicação e informação para as pessoas poderem utilizar esse tipo de processo, né? Vamos fazer coleta coletiva, vamos. Mas a gente tem que comunicar às pessoas o que a gente está querendo fazer para as pessoas participarem também. Não é isso? E tem a parte de galerias pluviais aqui, que o pessoal falou para a gente aqui, ó. Providenciar em todo o município as galerias de águas de chuva para evitar enchentes. Quer dizer, isso é o básico, né? Uma coisa básica que a gente pode colocar para as pessoas para o funcionamento do plano, tá certo? E nada mais é do que o dia a dia de vocês. É a gente poder utilizar tudo isso dentro de uma adequação. A gente adequar a cidade para poder receber o recurso para a gente poder fazer esse trabalho. Tá certo? Essa é a nossa ideia. Esse foi o trabalho que eu fiz na Escola Caíque. Eu apresentei os meus delegados aí, que eles vão estar participando com a gente na audiência pública. Tá ok? Eu gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa relacionada a esse plano. Alguém tem alguma dúvida desse plano? Alguém gostaria de falar alguma coisa, de perguntar alguma coisa? Alguma dúvida, gente? Essa possibilidade da água da chuva, não tem como vocês, como se fala, reutilizar ela? A água da chuva, sim. Sim, pode sim. Seria um ótimo plano. Sim, ótima ideia. Por exemplo, você vai fazer um tanque lá na sua casa para poder captar água de chuva. A água da chuva vem de cima. Pode ser usado, sim. Eu não lembro que canal que era, tá vendo? Foi no Paraná. As crianças da escola desenvolveu o sistema de, como não chovia, com o calor, eles colocaram uma lona que, com o calor fazia umidade, pegava água limpa e poderia beber. Isso, essa é a ideia, sugestão de ideias. O pessoal é muito criativo. Isso é importante também. A água da chuva é uma água que todo mundo pode utilizar. Ela vem de cima, né? Pode sim. Mais alguma pergunta aí, gente? Alguma dúvida? Alguém gostaria de esclarecer alguma coisa? Bom, a minha fala sobre o assunto era essa. Eu vim apresentar aqui o resuminho que a gente fez da escola, mas dentro desse resumo aí, houve um questionário. O pessoal preencheu um questionário técnico para a gente saber realmente quais são as nossas prioridades. Que você tem 4 eixos aí, mas existe a prioridade de algum. Uma pergunta para vocês aí. Qual seria a prioridade desses 4 eixos? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagens pluviais. Qual seria a prioridade aí? Em primeiro lugar, qual seria? Eu tenho um resultado aqui que eu fiz na escola. Eu vou passar depois dele. Mas eu gostaria de saber de vocês aí, ó. O que vocês acham que é prioritário desses 4 eixos que eu falei aí? Água. Exatamente. Foi o que foi classificado aqui no meu resumo. Abastecimento de água é o prioritário, né? O pessoal quer água boa, ok? Em segundo plano, o que vocês acham que poderia, classificando esses 4 eixos ali? Foi a água. Aqui bateu com o meu resultado aqui da Escola Caíque. Qual é o segundo lugar aí? Esgotamento sanitário. Quer dizer, eu acho que é uma coisa assim bem generalizada, né? Certo? Esgotamento sanitário. Quem ficou em terceiro lugar aí?
coleta de sólidos, resíduos sólidos. Manejo de resíduos sólidos? É isso? Ok. E por último, a drenagem de água de chuva. É o resultado que eu tive aqui com o pessoal lá do CAIC, com os pais lá dos alunos do CAIC. Foi esse o resultado que eu tive. Tá certo, gente? Então, esse foi um resumo prático que a gente teve. Mas o resultado técnico que a gente teve veio dos questionários. A gente fez, o pessoal respondeu os questionários com bastante perguntas de cada eixo, tá? Nós estratificamos esses resultados, colocamos numa planilha para ver qual é o percentual de cada um, tá certo? Dentro dos eixos, dentro das perguntas de cada eixo, tá certo? Então a gente já tem algum resultado, mas para a gente poder obter um resultado oficial, a gente tem que votar, tem que fazer uma conferência para colocar dentro do nosso plano. Esse plano municipal de saneamento básico, esse plano vai direto para a mão da FUNASA, direto para a mão do CREA de Minas Gerais. Eles vão analisar esse plano. O que tiver de errado no plano, ele vai voltar para a gente poder corrigir. Quer dizer, esse plano tem que ser uma coisa perfeita para poder funcionar perfeitamente esses 4 eixos aqui em Guaxupé, tá certo? E qual é o personagem principal aí disso tudo? Vocês, a população. Vocês não sabem o tanto que isso é importante. Na nossa palestra, lá na nossa reunião, eu sempre enfatizei a importância da população, a importância de vocês, nós, população, a importância desse resultado, a importância de você colocar uma coisa séria, escrever seriamente a verdade, escrever o que está acontecendo realmente, não esconder nada, colocar, porque se você esconder alguma coisa, isso vai ficar escondido, vai ficar ao relento, não vai vir em forma de recurso para poder fazer. Tem que ter veracidade nas informações, tá certo? O que é veracidade? A coisa autêntica, o verdadeiro. Está acontecendo, coloca lá, escreve lá. Tem que escrever mais, escreve, porque aquilo vai levar em consideração aquilo tudo. A importância de falar a verdade. Que vocês que estão vivendo o dia a dia da cidade, na rua, no bairro, em cada esquina, então existe, vocês têm as informações. Essa informação não está escrita em lugar nenhum, não. Isso é o dia a dia de vocês. Tá certo? Bom, gente, mais alguma dúvida? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se eu puder responder, eu vou responder. Alguma dúvida, gente? Só quero que vocês, participem mais disso aí. Isso é para vocês, para nós, para vocês, é para a gente isso aí. O benefício é de todos. Tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para o Wellington. Ele tem mais algumas informações para passar para vocês, tá? Eu agradeço a presença de todos aí. Nós vamos ter mais uma, e essa outra vai ser mais poderosa ainda para a gente poder encerrar com chave de ouro o nosso plano. É ali que vai oficializar as informações para a gente passar isso para frente, para poder a gente receber o retorno disso tudo. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite para todos aí. Tá bom? Pessoal, boa noite a todos. Pessoal, como já foi dito, é importante a importância desse plano. Nós estamos aí numa fase de elaboração, seguindo, de acordo com o que está estipulado pelo CREA, pela FUNASA, pelo Ministério das Cidades. E eu quero que rapidamente, eu sei que nós já falamos isso nas escolas, mas é importante, só ressaltar aqui qual que é o procedimento, qual o processo que é vinculado a esse plano, qual a parte organizacional desse plano, o que nós temos aí de importância com relação a isso. Não tem nada de importância. Nós vamos falar, por exemplo, de esgotamento sanitário. Será que não é importante? É muito importante. Então nós precisamos ter consciência do que esse plano pode causar para, chamamos de desenvolvimento, dentro da cidade. Primeiramente,
o Plano Municipal, é uma lei 11.445/2007, e essa lei vai definir essas questões referentes aos 4 eixos do saneamento básico, ou seja, a elaboração do plano de saneamento básico. Um fator importante dentro disso é que, no caso do nosso município, esses pontos que estão sendo elaborados, está sendo elaborado de fato com a participação, o pessoal tem recebido os convites e vão participar. Nós tivemos aí essas etapas agora nas escolas, e é lógico que eu não vou discorrer todo o plano, como que ele tem que ser elaborado, mas de um resumo, da elaboração desse plano, dessa importância, para que nós estamos fazendo isso. Onde nós queremos chegar com isso? O que nós queremos com relação a esse plano? Nós temos aí a primeira parte, no caso, que chamam de eventos, que é a parte de divulgação desse plano de saneamento básico. E o fator importante é que, dentro desse conceito de elaborar um plano, tem pessoas de todos os segmentos, poderão participar, é aberto a todos, e toda vez que receber um convite, alguma coisa, é importante a participação. Eu vou lá para falar alguma coisa, mas entender o que é isso e poder participar. Nós temos aí a realização, no caso, das consultas públicas, das divulgações, e no primeiro evento vai falar dessa divulgação, dessa importância do plano. Nós passamos o primeiro evento, segundo, terceiro, quarto, e estamos no quinto, e tem uma série de outras, a conferência geral, e assim sucessivamente. E no segundo evento foi feito um levantamento de diagnóstico, quais são os problemas que a cidade tem, que o município tem, referente a essa questão de água, de esgotamento sanitário, resíduo sólido, drenagem urbana, e assim sucessivamente. Então várias pessoas puderam opinar, lançar suas opiniões referente a isso. E depois, no terceiro evento que nós tivemos, onde foram feitos prognósticos, da solução desse problema. É lógico que, quando se fala de solução de problema, nós temos que entender que a participação de cada um, dentro do seu papel, dentro do seu raio de atuação, como cidadão, vai levar a um resultado interessante, que nós vamos classificar como desenvolvimento. Fora disso, é um pouco difícil conquistar o que nós queremos, um desenvolvimento. Depois, os planos de ações. Quais são esses planos? Como nós vamos fazer isso? Como vai ser implementado o que está sendo elaborado? Como será implementado o que nós estamos planejando? Então tem todo o processo. E agora, no caso, o quinto evento, a conferência municipal, no caso, a conferência interna, nós estamos passando para vocês essa importância, esses relatos, para que tomem ciência do que é isso e que possam, no dia da conferência municipal do plano de saneamento, poder, no caso, os delegados votarem o plano e ele, então, ser apresentado, enfim, e termos um resultado interessante, um resultado satisfatório. Eu sempre digo, eu participei de uma conferência na Varginha, referente a esse plano, e foi mencionado isso, mencionei em outros lugares, e mencionei o pessoal também. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, eu vou ligar aqui a torneira, essa água, que está saindo aqui, tratada, é interessante, muito interessante. Mas o que desce para o ralo, foi embora para o ralo, também é importante. E quando se trata, no caso do resíduo sólido, eu vou comprar uma Coca-Cola, um exemplo. Aí você tomar Coca-Cola. Só que o produto que você ingeriu, ele é mais barato do que o recipiente que você vai jogar fora. Algumas pessoas no chão, na rua, enfim, de forma errada, mas também tem todo o planejamento, um propósito para a reutilização disso. Como foi dito aqui, a questão da reutilização da água é fundamental, é de suma importância a reutilização da água e pensar nesse conceito. É uma pena que às vezes outras pessoas que se interessam pelo assunto para ficar par e poder seguir
momento dessa conscientização, nós vamos ter aí esses pontos que vão ser pontuados como desenvolvimento. Eu quero desenvolver uma cidade. Como que vai fazer o desenvolvimento? Só que eu falei, é a participação de todos, a elaboração dela e também a sua execução, a participação, né, do coletivo, a participação de todos, fazendo, né, o que convém fazer dentro do que está estabelecido. Isso é importante. Aí vamos fazer a sua parte, teremos aí o que nós vamos chamar de desenvolvimento. Todos, né, quem está dentro que chama de desenvolver, tem, vamos imaginar assim, o conhecimento referente ao assunto, poder vivenciar dentro de um espaço organizado, dentro de um espaço que todo mundo se também, todos, dentro de tem só na minha casa. O portão para cá é muito da rua. Pô, no telefone. Deixa. Enfim, não, no telefone. É importante aqui que todos vocês poderão dar opinião. Eu acho que tem aquele formulário. Tem? Ainda tem. Poderão preencher as suas opiniões, mostrar as suas propostas, porque tudo isso será analisado e lançado dentro do plano. Da apresentação do plano municipal, da aprovação. O que nós temos aí? Tem alguma coisa que agrada, alguma coisa que está dentro do que nós precisamos? Não tem. Então, o que nós podemos fazer para passar aqui? Isso é importante. Todos dar as suas sugestões. Ótimo. Bom, passando aqui rapidamente, quando fala eu vou pedir para passar aqui rapidamente, quando nós temos um processo participativo, pode fechar ali e nós não queremos dar opinião não. O que fizer está feito. Na verdade não é isso. Porque na hora de implementar, todos vão, todos verão, ou seja, participarão, querendo ou não, do sistema. Então, quando você pode dar sua opinião, você fala, não, eu vou participar, dar minha opinião, vivenciar isso, então eu estou entendendo o porquê disso. Quando não temos essa participação, fica um pouco difícil da compreensão do plano. A princípio parece que é um pouco complicado falar do plano e assim sucessivamente, mas é importante a gente ter em mente essa importância do resumo básico disso tudo, a elaboração, o processo que tem que ser feito. Às vezes, eu quero sim, fico até contente da forma que o nosso município está desenvolvendo esse trabalho. Às vezes em situações, pode contratar uma empresa que ela vai desenvolver tudo e assim sucessivamente, mas na verdade está tendo a participação de vários setores dentro do município, participando das reuniões, as escolas também, e assim sucessivamente. Pode passar, tá? Aqui no caso, o saneamento básico, definido pela Lei 11.445 de 2007, que vai tratar dessa infraestrutura, desse sistema todo que nós vamos tratar. Ali tem uma imagem até interessante, que numa das palestras que na escola, das conversas, alguém falou assim, mas não podemos tirar o rio, tirar o esgoto do rio, porque senão vai secar. Aí alguém brincou, falou, mas é interessante porque se tirar e tiver pouca água, pode até ter peixe. Que bom que aconteça isso. Isso é importante. E é louvável. Isso aí tem até uma figurinha com peixe. Então, aparentemente, parece que não é nada. Mas a partir do momento que passa a ter esse espaço definido como espaço agradável, como espaço desenvolvido, toda a sociedade ela passa a ser beneficiada por uma coisa que alguém está planejando, alguém está dando as suas opiniões e assim sucessivamente. Ok? Eu estou passando rápido porque o nosso tempo no caso aqui de uma forma geral, pode passar. Esse é o papel
nós temos aí a participação, né, o apoio hoje, nós temos que cumprir alguns prazos. Por exemplo, até dia 30 nós temos que apresentar para a FUNASA e o CREA, nós temos que pagar fotografia, que tem a participação, e assim sucessivamente. Um ano de projeto, do plano, algumas definições, os resumos das reuniões em escolas, e assim sucessivamente. Então tem, inicialmente, né, o Ministério das Cidades, e vinculado, no nosso caso aqui, o CREA Minas e a FUNASA, né, que está gerenciando o sistema do estudo. E dentro desse ponto de apresentação para o CREA, para a FUNASA, vamos imaginar que a gente chega com um plano perfeitinho, não tem relatório de absolutamente nenhuma opinião. Ele pode estar até escrito de ouro, ele não vai ser aceito, já é reprovado de imediato. Então tem várias aplicações, já foi enviado, já mandou de volta, para poder fazer correções ou desenvolver, e assim, conforme as orientações, é o que está sendo feito. Por isso, a participação, por isso chama-se participação popular. É fundamental, né, que você divulgue na sua casa, na escola, e assim sucessivamente na empresa. A importância de só vão ficar atento aos dias de apresentação, aos dias que vai ser comentado referente ao plano. Fundamental a participação de todos. A participação para que possamos, né, atender às necessidades e realmente ter um trabalho, no final das contas, bem elaborado. Uma coisa que, quando você elabora com a participação, ele vai funcionar. O processo de execução, seja a curto, médio ou longo prazo, vai ser satisfatório. Quando não tem a participação, existe uma série de questionamentos assim, sucessivamente. Ok? Pode passar, né? Ali, ó, nós temos ali objetivos e metas. Onde nós queremos chegar com isso aqui? Uma sexta-feira, nesse horário, está aqui sentado, estou aqui falando. O que nós queremos? Onde nós queremos chegar? Qual a definição? O que nós pretendemos? Quando eu sou arquiteto e quando você vai fazer um projeto, você ouve ali o cliente para desenvolver um projeto que vai atender a necessidade dele. A necessidade do cliente. Não, vai fazer um projeto e eu quero e vou implementar, você vai morar nele. Vai funcionar bem? O cliente vai ficar satisfeito? Obviamente que não. Então eu vou ouvir, vai passar todas as informações, o plano de necessidade e vou desenvolver um projeto para atender esse cliente. Da mesma forma, é o plano. Vamos fazer do jeito que nós queremos, e pronto. Será que vai atender com eficiência, eficácia, né, a população? Sim ou não? Não. Quando tem a participação, aí bom seria se tivesse uma participação maciça. Mas quando tem a participação, você consegue definir e ter segurança dentro do que está fazendo. Então, você vai atender a necessidade, aplicando a questão jurídica, técnica, sucessivamente, para atender a sociedade e ter esse espaço interessante de viver, esse espaço interessante de atender, né, ou seja, de vivermos ali. Né? Às vezes, não é o caso intenso da nossa realidade, mas eu participei recentemente de uma conferência no Hospital de Cidade, estava trazendo as questões de favela, saneamento básico de favela, enfim, as questões que tem, até mesmo a questão de mobilização, mobilidade e assim sucessivamente, você tem uma deficiência grande. Essa pessoa, para ser transferida de um espaço para o outro, ainda que um outro espaço, no caso, seja mais agradável, a pessoa não consegue estar por conta daquele convívio antigo.
Então, o processo de adaptação, o processo de elaboração é justamente uma compreensão daquela melhoria, para poder viver dentro daquele espaço, daquela sociedade, dentro de todo o segmento. Às vezes alguém reclama, mas não sei o quê, agora tem que fazer isso, agora tem que seguir essa lei. Mas para quê, será? Por quê? Só para seguir uma lei ou para realçar e termos aí um quesito tão importante chamado desenvolvimento. Nos Estados Unidos é tudo muito bonito. Tudo bem, nem tudo. Mas o que nós podemos fazer para a gente também melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade do nosso espaço onde nós vivemos? Vai ser tudo seguro, vai estar tudo ótimo, maravilha, vai estar tudo funcionando bem, não é nada verificado, com problema. Enfim, os problemas, obviamente, sempre, mas com os padrões dentro dessa linha de desenvolvimento, correções, sucessivamente atendendo essas demandas. Isso é fundamental. Na sequência ali, pode voltar. Eu vou encerrar aqui nessa parte mais um pouco. Isso. Ali, nós temos aí, só para poder a gente clarear isso aqui, quando fala da participação e controle social. Da mesma forma que nós temos aí a participação social para a elaboração do plano, obviamente temos para a execução. E obviamente deverá ter uma comissão que é independente de uma situação para poder gerenciar se está acontecendo ou não. Está na hora de isso está acontecendo de acordo com a norma, com a lei, enfim, precisamos disso, daquilo. O que está acontecendo? Então, de uma forma, dentro do conceito básico, é sempre a participação da população, sempre no contexto social, sempre no contexto de trabalho, vamos imaginar assim, comunitário de todos, poderão dar suas opiniões, e a partir disso, pela execução, ter o controle, a participação social para a execução desse plano. Eu participei do plano, gostei muito, e só que vou dar um exemplo assim, pequeno. Só que a minha drenagem local, vamos dizer assim, a água pluvial da minha casa, eu vou jogar no esgoto. Você está fazendo a sua parte com quem conhece o plano. Eu vou jogar essa latinha de coca aqui no meio frio. Você está fazendo a sua parte para quem conhece o plano, para quem quer participar realmente do desenvolvimento. Então, todos esses pequenos detalhes vão chegar aí num patamar de, vou repetir, de desenvolvimento. Quero desenvolvimento da noite para o dia e assim sucessivamente. Pode. Ele é gradativo. Gradativo. Ok? Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Vou abrir o espaço, pergunta, rapidamente. Não ganhei de sair de mim, não? Será? Quando você está falando da parte de implementação do projeto de saneamento, ele vai demandar também uma estrutura considerável para ser implantado, né? E como que vai ser essa implantação? Tipo, vai ser tudo por parte de um terceirizado que implanta e quem fiscaliza depois? Como que vai funcionar? Muito bem. Porque é uma mudança de cultura também, né? Não é só uma implementação de projeto. Por exemplo, esse plano, para ele ser executado, ele vai depender de uma infraestrutura, de uma estrutura existente para poder desenvolver a outra e assim sucessivamente. Então, o primeiro momento é essa parte de elaboração do plano, de desenvolvimento. Dentro do plano de ações, nós vamos colocar de qual forma vai ser executado esse plano. Por exemplo, X categoria. Categoria 1, 2, 3 e 4. Categoria 1, por exemplo, a curto prazo, tem condições de executar a curto prazo. De repente é uma coisa mais complicadinha. Segunda e terceira categoria. A médio prazo. De repente tem algo mais complexo, demanda uma infraestrutura maior. A longo prazo, vai estar
a sua execução. E o que acontece? A prefeitura que não fizer o plano, que não atender o Ministério das Cidades, ele fica isento dos recursos federais. E, uma vez elaborado o plano, ele passa, então, a ter um crédito de benefício para a execução desse plano, para executar o que demanda de necessidade. E um fator aqui, só para enfatizar aqui a pergunta, a participação dessa execução, após a conclusão, a elaboração do plano, a apresentação do plano, tem que ter uma conferência onde vão ser, por exemplo, nomeadas ou designadas pessoas da sociedade para um comitê de fiscalização. É um comitê que vai entender todo esse processo e está participando sempre das reuniões que vão falar sobre as execuções do plano, cobrando ou não, fazendo a fiscalização referente a isso. E sempre, várias decisões, sempre com audiência pública e assim sucessivamente. Então a pessoa pode controlar. No entanto, os delegados de cada escola, foram 9 escolas, simultaneamente, durante 4 reuniões, que tiveram a participação, e é lógico que nem todos participaram, mas os que participaram dessas reuniões foram nomeados delegados. Os delegados são as pessoas que têm autonomia de votação no plano quando apresentado na conferência. Então, vai poder votar o plano. Então, tem a participação geral. Isso é importante. Ok? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Sim. Eu moro na Cruz da Prata e é no distrito de Guaranésia. Você sabe se em cidade do distrito também vai ser implantado alguma coisa do tipo assim, ou só é na cidade mesmo? Olha, quando se fala do município, o distrito, no caso, vai estar vinculado, no caso de Santa Cruz da Prata, vinculado a Guaranésia. Tem que pensar assim. Por exemplo, quando Guaranésia desenvolveu, já estão desenvolvendo, pertinente no caso, tanto a área rural como o distrito, que compõe a organização, que compõe o distrito Guaranésia. Tem que pensar também no sistema, de uma forma geral. Ok? Mais uma pergunta? Alguém quer fazer um comentário? É importante, quando falamos da reutilização de água, existem algumas cidades que já existem, para uso, para repartições públicas, escolas, cinemas e templos, acima de 500 metros quadrados, há necessidade de ter um reservatório de água. No caso, tem um reservatório de água, essa água poderá ser reutilizada ou ter esgotamento, no caso, de drenagem urbana, depois que passar, enfim, no caso já fez o reservatório interessante que use essa água. Mas é o caminho, esse sistema não está tão distante. Hoje, quando você vai desenvolver, já é importante falar dessa reutilização de água. Alguém mais? Tem alguma dúvida? Ele falou, não entendi nada do plano de saneamento básico. Eu sei o que é isso. Quero mais explicações. Alguém gostaria de fazer uma consideração? Sim ou não? Ok? O pessoal que está aqui, os delegados, gostaria de falar alguma coisa, apresentar sua participação. Nilson. Tem que ser muito formalizado, então. Pode vir, Nilson. Manifestar a participação, porque às vezes o pessoal está sendo feito isso, é importante a participação. Depois de outro delegado que queira manifestar a importância da participação. Uma vez você está com o poder de votação, não vou votar. Quero que mude isso. Pode vir aqui. Cadê os delegados? Pode vir aqui, os delegados. Pode
Primeiramente, eu vou passar para Deus. Todo mundo foi em cima. Gente, na verdade, meus delegados aqui estão todos com vergonha de falar. Eu vou falar por eles então. Na verdade, eu fiquei responsável pela Escola Pinheiros, certo? A gente começou, eu achei que, por ser uma escola na zona rural, eu achei que as pessoas se demonstraram muito interessadas. No primeiro momento, a gente enfrentou uma resistência para o pessoal estar participando com a gente, mas na segunda, terceira e quarta reunião, parecia que todo mundo já gostava praticamente do plano, certo? Como era uma comunidade rural, a gente teve algumas particularidades, especialmente em relação à drenagem das águas, certo? Esgoto, porque na zona rural a situação ainda não é essa situação que nós encontramos aqui na cidade. Na cidade a gente tem boca de lobo, na cidade a gente tem fossa, a gente tem encanamento de esgotamento sanitário, não tem um tratamento ainda, mas teremos. Mas na fazenda, na zona rural, a situação é um pouco diferente, né? A água já corre direto para o rio, certo? Normalmente a parte de esgoto não está regularizada ainda, é um caminho que todos nós temos que enfrentar. A gente sabe que a zona rural é responsável em grande parte por aquele sistema que acaba abastecendo a população da cidade de água, certo? Mas enfim, eu acho que o resultado foi positivo. Eu acho que a conferência hoje ela serviu para mostrar para todos um pouco do que é o saneamento básico. Obviamente ninguém vai sair daqui entendendo do assunto, mas deu para entender a importância que esse assunto tem na vida de todos, né? A gente vê uma crise de água que nós estamos passando, no Brasil especialmente, os grandes centros urbanos já pensando em racionamento, o Rio de Janeiro não querendo ceder água para São Paulo. Então eu acho que nessa hora dói no calo de todo mundo. Eu acho que a água é uma coisa que é impossível a gente conceber vida sem a água. Então eu acho que só a partir desse princípio a gente entende o tanto que o saneamento básico é importante, né? A gente nunca para imaginar aonde que está indo o resíduo de esgotamento, o resíduo doméstico
sanitário da minha casa. Para onde que ele está indo? Está indo para o Rio. E o Rio está indo para onde? Está indo para a América do Sul abaixo, está correndo para a Argentina e está chegando no mar. Uma hora essa situação vai ter um fim. Então, eu acho que o saneamento ele veio para estar agora regularizando uma situação, não só em Guaxupé, não só no estado, mas como no Brasil inteiro, né, porque a regularização ambiental do país é muito importante. O Brasil não está tratado ambientalmente por enquanto, nós não temos ainda bem uma situação de resíduos sólidos definida, a gente tem uma situação de saneamento básico definida, mas, por um outro lado, a gente tem que acreditar que há meios de resolver a situação, porque nós estamos vendo aqui em Guaxupé acontecer uma obra que é uma obra referente à estação de tratamento de esgoto, né? A Márcia, que é da Copasa, acompanha essa situação. É uma coisa que, para nós, não só da prefeitura, como para os cidadãos, eu acho que tem que significar um ponto de muito respeito ao meio ambiente, um ponto de muita felicidade nesse aspecto. Eu acho que a ET vai ser patrimônio de todos, assim como o meio ambiente e assim como nós queremos a nossa cidade limpa, a nossa cidade correta, tanto com uma educação boa, com uma saúde boa, mas com um meio ambiente também muito bom. Então eu fiquei com essa missão agora de estar falando mais alguma coisa. Alguém quer se manifestar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Posso encerrar, Elton? Posso? Posso, Fabinho? Então, gente, eu queria mais uma vez, em nome do prefeito, agradecer a todos, certo? Agradecer às pessoas que de livre e espontânea vontade estiveram aqui para compartilhar esse momento importante para o município, pois sem isso o reflexo poderia ser Guaxupé perder as verbas que nós temos para tocar a saúde, por exemplo. Se a gente não apresentar o plano, as nossas verbas para a saúde elas ficariam bloqueadas. Então, a importância disso que nós estamos fazendo hoje, a gente tem a consciência. Então, mais uma vez, eu agradeço em nome do prefeito, em nome de toda a equipe da prefeitura, agradeço as pessoas que... Oi? Certo. Agradeço as pessoas que estiveram envolvidas aqui, de livre e espontânea vontade mais uma vez, a Márcia, o Marinho, que está aqui também no comitê de coordenação, representando a Guaxupé, certo? O Zé Ronaldo, e sem ficar individualizando a todos mesmo, eu gostaria de agradecer muito obrigado, uma boa noite, e eu vou passar para o Elton para ele fazer o encerramento aqui. Obrigado, gente.